Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, hoje eu vou continuar aqui com vocês no trabalho, que é o quarto traço, né? Como lidar com a dor existencial de cada traço. E hoje é o quarto, que é o masoquista. Bem, esse traço, né, como eu já coloquei em outros vídeos, aí se vocês fizerem uma maratona aí no canal, vocês vão ver que, assim, na verdade é redundante, mas é necessário só para situar, porque às vezes a pessoa está assistindo pela primeira vez o vídeo, né? O traço de caráter masoquista são aquelas pessoas que têm o formato anatômico corporal mais quadrado, são aquelas caras mais quadradas, tipo a Dilma, dá para lembrar, né? Aquele o Rambo, que tem um tórax mais quadrado, mesmo que, tipo, na fase que ele tava malhando, ainda parecia que dá uma afinada, mas não, ele tem um tórax bem quadrado. Para quem entrar no meu canal lá no Telegram, tenho lá exemplos, né? Às vezes tem umas fotos, eu coloco até as posições para quem quiser, quem tiver curiosidade de saber como que é a análise anatômico-corporal. O traço masoquista são aquelas pessoas que a gente sente assim uma certa tensão no ar. São as pessoas muito densas, né? Por quê? O processo de mielinização, quando a criança ainda estava lá na época do desfraude, que é no momento que coincide com a criança, assim, de estar, assim, ganhando equilíbrio, né? Quando ela começa a sair das fraldas, ela tem uma tensão esfincteriana. Então, assim, a melinização se dá na região dos esfíncteres. E aí, ela começa a ter aquele controle, né, de segurar o xixi e o cocô. Só que essa fase, gente, assim, no processo educacional, às vezes pode ser uma fase muito tensa, mas tensa em relação aos cuidadores. A criança tá ali, está se desenvolvendo, né? E também pode estar já na fase anal, né, freudiana, onde a criança sente muito prazer. Todas as fases, né, são fases que desenvolve ali uma libido, um prazer. Não é libido sexual, tá, gente? Mas é um prazer. A fase oral, você tem muito prazer na boca. Na fase anal, você tem muito prazer na região anal. Entendeu? Na fase fálica, você tem muito prazer na região dos falos, entendeu? Falo não é só pênis, tá? É falo, é vagina, órgãos genitais, né? Porque as pessoas às vezes pensam assim, falo, tá falando o quê? Falo na questão freudiana, assim, tem um significado muito amplo, inclusive são questões falocêntricas, né? Tá muito relacionado com a questão do desenvolvimento da sensopercepção dos próprios órgãos genitais, mas na teoria freudiana, falo também tem uma conotação psicológica de uma falta ou de uma presença, né? No caso, o Freud deu muita ênfase na questão do falo como um objeto, né, do homem, de ter, e na mulher como a ausência do falo, entrando num processo de inveja do falo. Mas eu não vou entrar nesses pormenores da psicanálise, tá, gente? Eu tô aqui só ainda na fase dos traços, para depois adentrar traços e entrar na questão realmente da psicopatologia junto com a psicanálise de uma forma muito mais profunda. Por enquanto, meu canal ele tá abordando questões assim, vou colocar assim, mais do diagnóstico, da triagem, entendeu? Que entra muito bem os traços de caráter como uma forma de triagem para você poder se direcionar exatamente para um tratamento mais específico. E hoje a gente está tratando aqui a questão do traço de caráter masoquista no processo de dor, né? Como lidar? O masoquista, ele tem toda essa conotação, né, anatômico corporal, do corpo ser mais quadrado, porque a milenização se deu na região dos esfíncteres. Só que, como eu estava dizendo, os pais, os educadores, as pessoas que estão ali desenvolvendo essa criança, às vezes têm muita negatividade em relação aos dejetos, né? Em relação a essa fase, né, de transição fralda, piniquinho no cocô, fazendo cocô no piniquinho, ou na privadinha, e às vezes gera muita tensão, por quê?
alguns escapes, acontece. E dependendo de como foi o manejo do adulto em relação a esses escapes, você vai desenvolvendo uma autocrítica, né? Muito grande na criança. O que que acontece? Ela entra no mundo desse adulto que ficou bravo, assim, e ela começa a travar os esfíncteres, ela começa a já desenvolver uma tensão, porque ela sabe que aquela bronca, aquela negatividade, às vezes, que o adulto demonstrou ali no ato, né, faz com que ela pense que ela tá fazendo merda, que ela só faz merda. Então, assim, a criança começa já a se desenvolver desde pequenininho com uma autocrítica muito grande. Numa fase, que nem eu já coloquei em outros vídeos, que a criança, por exemplo, está na fase anal, quando ela começa a produzir, né, os cocôs, que ela percebe que o cocô é uma produção dela, que saiu dela, que veio dela, a criança, na psicanálise, a gente vê o cocô como uma coisa assim, essa fase, uma fase muito incrível, que ela está produzindo coisas. E aí, quando um adulto, por exemplo, um educador, ou mesmo os pais, ou os avós, sei lá, quem estiver cuidando da criança, uma instituição, dá uma ênfase muito negativa nesta fase, a autocrítica dessa criança fica muito grande, mesmo que ela já tenha uma neuroestrutura para desenvolver o masoquismo, porque assim, muitas pessoas já me perguntaram assim, então, mas não tem um lado positivo, porque o masoquista, ele tem todo um método, ele se desenvolve muito, são pessoas altamente workaholic, coisa e tal. Se ela não passasse por isso, não ia ser essa pessoa que é. Sim, gente, os processos de dores, porque toda dor gera, assim, uma coisa positiva, gera um recurso. Toda dor gera um recurso, tanto que quando você se machuca, o seu corpo produz dopamina, endorfinas, para sanar aquela dor. E como essa analogia, assim, do machucado, como tudo dentro do nosso psiquismo, quando a gente passa por um processo de muita dor, essa dor vai gerar um recurso para você sair dessa dor. E no caso do masoquista, o recurso dele, quando ele começou a negativar tanto e criar uma autocrítica tão grande desde pequenininho, desde essa época do controle esfincteriano, desenvolve pessoas altamente eficientes, pessoas que querem que as coisas saiam tudo nos conformes. São aquelas pessoas by the book, são aquelas pessoas que seguem o livro, que faz tudo bonitinho, que segue a cartilha. São aquelas pessoas que querem fazer as coisas da melhor forma possível e principalmente seguindo sim um script, uma regra. Esse traço fica muito na dor quando ele sente que ele vai ser humilhado. Então, como ele foi humilhado às vezes ali naquele processo, né, de desfraude, que os pais negativaram muito, que os educadores negativaram muito essa fase. Por isso que é importante, quando você for colocar o seu filhinho aí numa escolinha, avalie essas questões. Se você está passando aí por um processo de educar uma criança, relaxa nessa questão, ajuda a criança a controlar os esfíncteres de uma maneira positiva, não autocrítica, porque quando eles criam essa autocrítica muito grande, você vai ter aí depois adultos, aquelas pessoas que quando chegam perto de você, você fala assim, nossa, chegou da família Addams, entendeu? Aquelas pessoas extremamente negativas, que só vê o lado negativo da vida. Por quê? Desde pequeno, eles foram negativados nas suas primeiras produções. Então, para que isso seja, não seja um reforço nesse psiquismo, mas seja assim, um reforço positivo para a construção, mesmo que essa pessoa está indo por uma construção da estrutura do traço masoquista, mas ela vai estar dentro de um recurso, ela vai estar dentro de ver que as produções dela, por exemplo, o cocôzinho, é algo belo, é algo tipo, é o tesouro, como a gente fala na psicanálise. Quanto mais dá tchau pro cocô, quanto mais você relaxar nessa fase e indo situando, porque eles vão ter o controle esfincteriano quando
o traço tá indo pro traço masoquista. Eles vão ter esse controle esfincteriano, mas eles podem usar essa tensão para uma coisa mais prazerosa, para eles se desenvolverem mais. E mesmo que eles acabam caindo na coisa na fase retentiva anal, junto aí com essa estrutura do traço masoquista, essa retenção vai acabar sendo uma coisa positiva, porque eles vão ser aquelas pessoas que retêm conhecimento, que retêm métodos, são pessoas que são extremamente eficientes, que não gostam de improviso, são aquelas pessoas que seguem a cartilha. E quanto mais você for positiva com a criança no desenvolvimento, você vai desenvolver adultos que não é que eles vão relaxar quanto a isso, porque eles não vão estar pensando na autocrítica, mas eles vão ser muito mais pessoas mais leves, entendeu? Na verdade, é essa palavra que eu estava procurando. Vão ser pessoas mais leves, mesmo que elas tenham uma estrutura metodológica de autocrítica até que grande, eles não vão ficar sendo aquelas pessoas que você fala assim, que quer ficar longe, que a maioria das pessoas, quando tem contato com aquelas pessoas densas, com aquelas pessoas que tem a chuvinha em cima delas de negatividade, as pessoas tendem a ter uma repulsão. E essas pessoas que são os masoquistas, eles têm medo de serem humilhados, porque é um retorno ao recalcado das primeiras fases que eles foram humilhados quando eles estavam aprendendo a controlar os esfíncteres. E quanto mais a gente ir direto na causa do problema, quando você tá indo lá na fase da infância, você colocou seu filhinho numa escolinha legal, que dá tchau pro cocô, que o cocô tem toda uma festinha de sentar no piniquinho, que você deu toda uma atenção positivista para essa fase, você vai desenvolver pessoas que, mesmo que eles tenham a estrutura masoquista, eles vão usar o método de uma maneira leve, mas de uma maneira que eles estão indo para positividade e não vão ser aquelas pessoas super negativistas, que muitas dessas pessoas, quando elas passam por isso, né, de ter uma família, de ter uma instituição que está muito mais voltado para o cocô fedido e para a negatividade dessa fase, essa criança vai desenvolver uma autocrítica negativa sobre as próprias produções. Então, tudo que ela faz, ela vai querer beirar a perfeição, mas essa perfeição vem de um medo de não fazer uma coisa errada. Não é que vem de uma necessidade de fazer uma coisa certa, entendeu? Vem de um medo de não errar para não ser humilhado, para não ser chacoteado de novo, como aconteceu nas primeiras manifestações que ele teve de controle das próprias produções. Então, para que você desenvolva seres humanos mais saudáveis, seres humanos mais leves, seres humanos menos tensos, porque esse traço tem também como dor, além da humilhação, uma tensão, mas é uma tensão no corpo inteiro. Você vê a pele de um masoquista, é uma pele mais dura, é um corpo assim parecendo uma tora, as pernas são toras, então assim, tudo que está relacionado à tensão, eles seguram o peso do mundo. A gente precisa muito dos masoquistas nas instituições, justamente para segurar a bronca que às vezes tem, por exemplo, assim, num hospital, assim, se você não tiver uma estrutura que tem alguns masoquistas num pronto atendimento, em cirurgia, que eles aguentam tensão terríveis, né? São super importantes, além de ter métodos, que são aquelas pessoas que ganham o ISO 2000 e tralalá, entendeu? São aquelas pessoas que vão seguir cartilhas, que vão criar ISO, que vão criar métodos, que vão criar as sistematizações das assistências. São pessoas que são necessárias, porém, essas mesmas pessoas que têm bastante masoquismo, elas também sofrem com a tensão, e justamente pelo medo de ser humilhado, elas querem fazer o melhor e elas querem beirar a perfeição para não fazer coisa errada. E não como, por exemplo, um rígido que quer fazer para chegar no nível da perfeição de Deus.
o masoca, ele quer fazer para não ser chacoteado, para não ser humilhado novamente, para ninguém falar que o cocô dele fede, para ninguém chacotear que ele fez cocô na calça. Então, esse traço, ele sofre muito com tensões. São pessoas que têm problemas, às vezes, digestivo, são pessoas que desenvolvem muita tensão no esfíncter, que acaba desenvolvendo até hemorroidas, problemas gastrointestinais importantes. Então, assim, são pessoas que precisam diminuir tensões, pelo menos até cardíacos, que estão relacionados à tensão. São aquelas pessoas muito preocupadas, gente, muito preocupadas. São pessoas que não confiam com tanta facilidade nas outras pessoas, porque tem medo de errar, tem medo de ser humilhado por essas pessoas. Mas quando você conquista um masoquista, ele relaxa, ele vai se abrir. São pessoas fechadas normalmente. As pessoas mais masoquistas são aquelas pessoas que são que elas têm essa nuvenzinha negra e elas não querem papo, não. Você vai querer conversar, as pessoas assim, o que você quer? O que você tá pensando o quê? Entendeu? A pessoa não quer nem papo, mas no momento que você conquista uma pessoa masoquista, que ela consegue se abrir, é o momento que ela diminui tensões. E nesse momento que ela diminui tensões, ela vai entrar completamente no recurso. Ela não vai ficar segurando o mundo nas costas. São aquelas pessoas que te chamam de burro de carga, sabe? Que seguram o mundo nas costas. Mas no momento que você consegue diminuir a carga dessa pessoa, essa pessoa ela começa a usufruir dos seus recursos positivos. Que quais são esses seus recursos positivos? Quando ela está relaxada, são pessoas altamente produtivas, são aquelas pessoas workaholic mesmo, que elas vão fazer por amor à arte, entendeu? Elas vão fazer por amor à empresa, são aquelas pessoas que vão fazer porque elas gostam do que elas fazem e elas querem fazer direito. Agora, sem estar na dor, não é só para não dar merda, entendeu? Sem estar na dor, elas vão querer fazer porque elas têm métodos e elas gostam de fazer. São aquelas pessoas que é da lida, que gostam, não são da liderança. Outra dor, nunca coloque um masoquista, por exemplo, num improviso, pedindo para ele fazer uma coisa, por exemplo, uma apresentação. Putz, grilo, botar um masoquista para fazer uma apresentação lá na frente, ou num teatro, ou sei lá, elas vão ficar super vermelhas, o sintoma da apresentação vai interferir no resultado. São pessoas que não nasceram para improviso, são aquelas pessoas que seguem a cartilha. É lógico, se ele tiver um discurso que já foi todo metrificado, seguindo toda uma linha cartesiana, que ele já sabe quais são os tempos que ele vai estar ali falando, aí beleza. Aí eles vão tranquilamente, apresentam reuniões, conseguem fazer tudo direitinho que estiver na cartilha, que eles já se prepararam. Se eles não se prepararam antes, que nem eu faço meus vídeos às vezes aqui no improviso, isso é impossível para um masoquista. Entendeu? O masoquista, ele tá lá com o roteiro na mão, com um livro, checando, né? O by the book mesmo. Se não tiver o livro, se não tiver ele não consegue, porque ele tem medo de fazer merda. Então, improvisos com o masoquista, qualquer coisa que ele possa se sentir humilhado, né? Você contar um segredo e você, por exemplo, abrir para alguém esse segredo de um masoquista, nossa, perdeu essa pessoa para sempre. São aquelas pessoas que carregam muito o peso, mas também quando eles chegam num limite, eles explodem e sai coisas assim, memórias de elefante, sai coisas do arco da velha. Então, são pessoas que aguentam muito, mas essas mesmas pessoas precisam sentir que elas podem confiar em você. E no momento que elas confiam em você, você tem um amigo para sempre fiel, uma pessoa que você pode contar, porque são aqueles tipos de pessoas, sabe, aqueles amigos que você fala assim, nossa, liga 3 horas da manhã, a pessoa vai te ajudar, porque no momento que ele confiou em você, você ganhou a confiança de um masoquista, você ganhou o mundo e você ganhou uma pessoa fiel. E para diminuir tensão, aliás, para diminuir a dor desse traço, é só você conseguir diminuir tensões. E no momento que ele sentir
confiante com você, essas tensões todas vão se baixando e eles vão ficando no recurso, e são aquelas pessoas altamente produtivas que toda empresa precisa para poder vencer. Fica a dica: diminua tensões do masoquista. Tensões. Diminuiu tensão, não deixou ele em situações de humilhação, você vai ter uma pessoa que, além de conseguir aguentar tensões, além de conseguir segurar o mundo nas costas quanto às questões de métodos científicos, de metodologia, você vai ter uma pessoa altamente eficiente do seu lado. Basta saber lidar com ele nas questões de segurança. São pessoas que necessitam se sentir seguras. No momento que se sentiu seguros, você ganhou um masoquista e, ao mesmo tempo, você conseguiu liberar tensões dele, transformando as dores existenciais dele numa coisa muito mais leve, porque ele carrega o mundo e tem sempre uma negatividade. Quando você faz isso, você tira essas duas coisas, o peso e a negatividade. Você vai ter uma pessoa excelente, uma pessoa incrível do seu lado, um amigo, um fiel, um verdadeiro amigo fiel. Fica a dica.